Dia a dia a gente vai ver muito mais empresas chinesas pelo mundo todo. Então as pessoas perguntam assim para mim, vou aprender mandarim. Eu falo assim, você vai aprender mandarim na sua próxima encarnação. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Toda semana a gente traz insights, dicas práticas para você utilizar no seu negócio, na sua empresa e na sua carreira. Você se interessa pelo mercado chinês? Pois é, mesmo que você não se interesse, o mercado chinês se interessa por você. A gente vai falar nesse episódio sobre vários temas extremamente interessantes. Desde o que está acontecendo aqui no Brasil em relação ao mercado chinês, as empresas que estão implantando ecossistemas inteiros por aqui. A gente vai falar do modelo de gestão das empresas chinesas e a gente vai falar do que nos espera daqui para frente. E eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights desse episódio. E eu tô aqui com meu amigo Insie, que eu já conheço aí há mais de 10 anos. Pelo menos, né? Pelo menos, é um dos caras, além de ser um cara muito legal, que eu conheço super bem, ele também é o meu especialista número 1 de China, que é o cara que a gente liga quando precisa de alguma coisa, entender, e eu queria te dar boas-vindas ao Growthaholics. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também, Pedro. Sempre um prazer estar aqui com você. Muito legal. E o In tá aqui, a gentileza de estar aqui com a gente, virado, né? Ele recém chegou da China, tá aí com jet lag. Uma cara amassada ainda. Que nada, tá assim, o In num dia ruim já é um cara fora da curva. E a gente tem muito tema, muito assunto para falar aqui, né? In? Esse é um assunto que a gente é fascinado, a gente está falando aqui do maior parceiro comercial do Brasil. E eu queria que você, para abrir, você estava me colocando uma linha do tempo das fases ali da China atuando no Brasil. Comenta com a gente aí essas etapas que a gente passou e onde que a gente está hoje. Legal. Acho que a gente pode começar assim, desde da parte da base, que inclusive é o que a gente mais conhece nessa relação Brasil-China, né? Que é a relação industrial da China ainda como a fábrica do mundo, produzindo em grande escala, produzindo produtos, fabricando produtos sem marca necessariamente e sem uma qualidade muito controlada, enfim, que é o que a gente ainda conhece. Então, produtos chineses vindo para o Brasil. Isso começou muito desde a década de 80 e início da década de 90. E do outro lado, é o Brasil vendendo commodities para a China. E aí é isso que tem caracterizado essa relação e essa importância da parceria comercial entre o Brasil. Então, a China é o maior comprador de commodities do Brasil, commodities tanto minerais, proteínas, enfim. Então, um vasto sortimento ligado a commodities. E só que ao longo dos anos a gente começa a ver uma evolução muito forte. E aí tem tudo a ver diretamente com a própria evolução do mercado chinês. Então a China começa a virar uma potência econômica, começa a desenvolver e depois começa também a virar uma referência tecnológica. E por fim, um país com uma grande população de consumo e atualmente não só referência tecnológica, mas de consumo internacional também. Então empresas chinesas começando a ir para fora do país. Então nessa relação com o Brasil, então a gente tem essa primeira fase, depois a gente tem também as empresas internacionais de renome fabricando na China. Então, qualquer produto na década de 90 a gente olhava Made in China. E, por fim, as empresas chinesas começando a desenvolver também marcas chinesas e exportando, só que ainda vendendo a partir da China. E aí, nos últimos 10, 15 anos, a gente vê essas empresas se internacionalizando. Então, ao invés só do produto chinês sair do país e ir para outros mercados, a gente começa a ver as empresas. E aí um panorama completamente diferente, né, Pedro? Porque antes a gente só pensa assim, quem que vai importar, qual que é o processo de logística, com que preço vende, poucas variáveis. E aí quando a gente fala de empresas, e a gente está falando de estratégia, de gestão, de recursos humanos, de talentos, de impostos, de uma série de coisas que
começa a necessitar a tropicalização ou a localização de mercados. E é um grande desafio que as empresas chinesas estão vivendo atualmente. E, por fim, a grande tendência, talvez, dos próximos 5 a 10 anos, que é a exportação de grandes ecossistemas. Então, ao invés das empresas individualmente saírem do país, das empresas chinesas, grandes ecossistemas, às vezes completos, às vezes só parte deles, mas não só as empresas individualmente. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de carros, a gente vê algumas grandes marcas agora. Só que tem uma série de marcas médias que não têm o mesmo poder de fogo, ou são empresas nichadas, ou segmentadas, ou regionalizadas, que precisam muitas vezes de um apoio maior, até de capital, ou de conhecimento, ou de capacidade, ou de infraestrutura. Então elas acabam se juntando, alguém organiza esse processo e ajuda a exportar e internacionalizar uma cadeia inteira. Então esse é o processo que vai acontecer daqui para frente com o mercado chinês. Ou seja, a gente está entrando numa era de maturidade muito maior da relação, o Aham. Brasil sendo percebido como um mercado relevante de consumo para o chinês. E você tem acompanhado esse lending aqui das empresas chinesas. Uhum. Ah, o, o que você aprendeu sobre o jeito de trabalhar e qual que é o playbook que elas têm normalmente utilizado? Elas trazem um corpo de executivos que já tem experiência? Como é que elas se adaptam e aprendem sobre o mercado local? Como é que elas atraem o talento? Existe Uhum. uma lógica padronizada ou cada caso é um caso? Tem casos diferentes, mas de uma forma geral, são os executivos que vêm, estudam o mercado por um tempo e começam a desenhar estratégias e entender quais são os parceiros, enfim. Então, não é muito diferente do que a internacionalização de outros países, Uhum. de empresas de outros países. O que tem o que tem tornado a China diferente atualmente é que muitas dessas empresas estão no processo ainda inicial e não foram para outros países ou ainda estão no início desse processo de internacionalização, então aprendendo mais. Então, com isso, eles são muito mais abertos a entender as necessidades locais. E de uma forma geral também as empresas chinesas, do ponto de vista pelo menos de produção de produtos, são abertos a uma tropicalização, uma localização mais do que produtos ou empresas de outros países que muitas vezes tentam empurrar o que já tem. Então, os chineses, até também pela capacidade de customização da produção, podem fazer isso e cada vez mais têm se mostrado bem flexíveis. Mas não quer dizer que eles são totalmente abertos. Acho que tem uma série de dificuldades, as barreiras de idiomas, apesar da gente estar em uma era de AI, teoricamente eu posso colocar um microfone de AI e a gente conversar, só que o componente cultural é muito forte, o componente do contexto é muito importante, né? Que o AI não traduz ainda. Então a pessoa tem que vir, conversar, mas entender também como é a cabeça do consumidor, como que funcionam as negociações dos parceiros, os canais de venda que são vitais ainda. Apesar de muitos deles no mercado de origem serem venda direta, por exemplo, quando ele vai para um novo país, não necessariamente ele consegue fazer isso. Ele vai ter que desenvolver novos canais, ou seja, parceiros. E quando ele vai começar a fabricar também, começa a precisar de um parceiro de produção. Então, é um processo de adaptação como um todo. Então, eu diria o seguinte: os chineses têm tentado ser mais flexíveis, até porque também existem muitas lições de outros países que passaram pelo mesmo processo, até Uhum. os próprios asiáticos, coreanos, mais recentemente, japoneses, enfim. Então, tem lições aprendidas nesse processo. O que eu diria é o seguinte, na relação com os chineses, de uma forma geral, primeira coisa, a gente entender que não é uma China só, são 33 províncias, que algumas dessas províncias são tamanho de países inteiros. Então, quando a gente olha de uma vez só, como uma coisa única, muitas vezes a gente pode cometer umas falhas até nessa relação, porque da mesma forma como o Brasil tem uma série de estados e cada estado é uma coisa, cada estado é um mercado diferente, e também quando a gente olha para um chinês, a gente tem que entender essas nuances. Inclusive porque quando eles se comunicam, primeira coisa que ele tenta se identificar é de onde você vem, qual que é a sua cidade de origem. Essa é a primeira coisa que um pergunta para o outro, porque aí você vai saber qual que é o histórico, o que ele gosta, qual que é o prato típico, qual que é o tempo, quais são as empresas e principalmente a forma
de se relacionar. Então, por exemplo, os chineses do norte, que normalmente na região de Pequim, por exemplo, eles são mais comedidos, são um pouco mais quietos, um pouco mais centrados. E os chineses do sul são muito mais eloquentes, abertos, comunicativos. E aqui no Brasil, a gente tem muita gente do sul da China, que são os cantoneses principalmente, e as pessoas de outras províncias têm características diferentes. Tem regiões da China que são mais comerciantes, tem outras que são mais fabricantes. Então, entendendo essas nuances, a gente começa a facilitar e quebrar um pouco a barreira de todo mundo é chinês. Então, acho que isso também cria uma boa vontade do outro lado. Ele perceber que você está indo um pouco além do que simplesmente vou tratar com a China. Então, acho que essa é a primeira questão. Quando você abre a cabeça para isso, tudo fica mais fácil de entender. Quais são as necessidades do outro lado, quais são os rituais de negociação, e também até pensando que empresas de perfis diferentes têm jeitos diferentes. Então, que ainda tem muito empresas estatais na China que fabricam, que produzem, pequenas empresas, médias empresas privadas, empresas de tecnologia são completamente diferentes. Empresas de tecnologia bebem um pouco mais da fonte do Vale do Silício, dos Estados Unidos. Ainda tem muita gente que voltou dos Estados Unidos para criar suas empresas. O próprio mercado de venture capital tem, obviamente, referência e base nos Estados Unidos, né? Então, quando você trata com tecnologia, é diferente você está tratando com uma empresa estatal, uma empresa regional. Então, acho que antes de falar em detalhes e rituais, é entender que existe uma diversidade muito grande lá também, do outro lado. Então, quando você está conversando, às vezes você acha que o cara não é chinês, mas ele é simplesmente porque ele fala um dialeto diferente. Então, parece que ele se comunica de uma forma diferente, mas é todo mundo do mesmo país. Existe uma predominância, você falou do sul, né? Geralmente são as províncias do sul que fazem mais negócio com o Brasil? Ou como é que você estratificaria? Não. O que acontece? Na China tem muito o modelo de hub, de grandes hubs. Então, tem a ver com a vocação da região, tem a ver com planejamento. Então, o sul da China, onde fica a província de Guangzhou, que é onde acontece a Canton Fair, por exemplo, ela é muito forte na indústria leve. Então, produtos de consumo de utensílios domésticos, roupas, etc., são fabricados lá. E aí, quando a gente fala por exemplo, de tecnologia e inteligência artificial, está muito próximo das grandes universidades. Aí tem um polo muito forte em Pequim, que tem as duas principais universidades. Xangai também está começando a desenvolver um polo de AI mais robô. Então, é uma região. Então, cada uma dessas regiões tem características diferentes. Então, dependendo do seu negócio, você tem mais foco e mais olhar para uma região para outra, né? E o governo centralizado, né, chinês, ele tem os seus planos, né, de 5 anos, e um desses elementos, por exemplo, são os carros elétricos, e a gente está vendo uma proliferação aí no Brasil, assim, sem precedentes, né, de montadoras novas também, não só a BYD. Se a gente conectar esses planos com o que está acontecendo no Brasil, o que de fato, além de carro elétrico, a gente pode ver, e o que mais a gente deveria esperar em termos da prioridade chinesa de expansão e etc. Eu acho que tem talvez 2 eixos principais. É inovação e tecnologia, como um todo, isso permeando qualquer setor da economia. Então, desde carros, mobilidade, agricultura, indústria como um todo, enfim. E aí, outro é o processo de internacionalização. Então, também qualquer setor está saindo do país. Então, eu sempre desafio as pessoas a falar assim, qual que é o seu setor de negócio? Eu digo 3 ou 5 empresas chinesas que possivelmente ou já estão no país ou estão saindo. Até setores de serviços, que não é uma área tão forte na indústria, na internacionalização, porque é muito mais difícil, né? Porque depende da mão de obra, depende muito do local, também está começando a sair. Então, só que com estratégias e com uma mentalidade mais voltada para o mercado chinês. Então, ele é muito ligado, talvez, à escala, à industrialização, verticalização das cadeias, etc., né? Então, esse processo todo vem acontecendo. E aí, o que nesse plano, pelo menos nesse último, direciona bastante essa própria área dos veículos elétricos, que está dentro de um escopo de novas energias ou energias renováveis, a robótica, que é
tá casado diretamente com o AI atualmente, né? Então, se você tem um robô, o ideal é que eles tenham uma autonomia própria, inclusive. Biotecnologia, então ligado diretamente à saúde, telecomunicações, e aí 5G, 6G, enfim, o que tiver para adiante também, e algumas outras áreas um pouco menores, mas também muito relevantes dentro desse processo. E, por fim, acho que a questão alimentar é fundamental, então a segurança alimentar, então o desenvolvimento de tecnologias para que a China não seja mais uma mera importadora, mas até em algum momento começar a exportar também. E aí isso impacta diretamente o Brasil, porque a gente é o grande exportador de Perfeito. comida para a China. Então, a partir do momento que ele começa a ganhar independência, como que nós ficamos? Então, essa é uma reflexão fundamental para a gente, ainda mais nesse processo todo dessa disputa geopolítica com os Estados Unidos, que também é um grande exportador. Então, agora a nossa briga com os Estados Unidos é quem vende mais para a China. Só que o olhar da China é, estou comprando deles, mas daqui a pouco eu não vou comprar mais de ninguém. Então, é isso. Então, como que fica isso, esse jogo de xadrez para os próximos 5, 10 anos, né? E a gente a gente conhece muitas empresas, né, chinesas, né, o Alibaba, quer dizer, são ícones, mas tem empresas extremamente relevantes na área de tecnologia na China e relacionadas que a gente nunca ouviu falar, e eu queria te pedir para comentar algumas delas, assim, empresas muito relevantes que as pessoas deveriam saber, mas de repente nunca tiveram acesso, e explicar o que elas fazem. Eu acho que eu diria que até é um pouco difícil, e aí vou exemplificar, vou explicar um pouquinho qual que é o contexto, né? Quando a gente fala das grandes empresas, normalmente são empresas que são as vencedoras, ou as que conseguiram sobreviver à grande competição. Então, você mencionou o Alibaba. Muita gente acha que o Alibaba só conseguiu sobreviver e virar desse tamanho por apoio do governo. Na época que eles surgiram, existiam milhares de empresas de e-commerce. Então, isso é o que torna as empresas chinesas que ganham um certo porte tão especiais, porque elas são sobreviventes de uma hipercompetição que o mercado chinês vive. Mas eu gosto de destacar muito também as empresas, muitas vezes regionais. Então, como eu comentei, são 33 províncias. Você pega 2 ou 3 províncias somadas, dá mais do que o Brasil, sozinhos, só elas. Então, tem muitas empresas que são regionais que ainda não têm destaque internacional e em algum momento, de repente, a gente ouve e parece que surgiu do nada. E até dentro do mercado chinês também, muitas vezes as pessoas levam susto porque não acompanhavam tanto. E aí eu vou dar o exemplo do próprio DeepSeek. O DeepSeek é da cidade de Hangzhou, que é a cidade sede do Alibaba também, mas na época não era tão destacada em AI. Tinha outros polos mais importantes. E aí eles conseguiram ter uma visibilidade porque o governo local começou a estimular bastante. E aí eu quero também mencionar essas empresas de AI, porque começa a ter fases diferentes. Então a gente já chegou até fases da primeira, que era muito ligada a reconhecimento facial, a computação visual, etc. Muito ligada a imagem e vídeo. Depois agora a gente começa a ter as grandes linguagens, e depois as aplicações, e essas aplicações diretamente com robótica. E tem uma terminologia, e é interessante acompanhar, talvez mais do que nomes individualmente, quando eles criam gerações, criam nome de geração, ou criam nomenclatura para agrupar os principais. Que tem um grupo chamado os 4 dragões do AI e os 5 tigres. Os tigres vieram depois, são os mais novos, e isso mostra um pouquinho quais são as de destaque, porque são os analistas, especialistas que acabam indicando e agrupando eles, ou por geração, ou por especialidade, etc. Então, mais do que talvez falar individualmente de algumas empresas, olhar um pouco desse jeito, porque aí você vai conseguir entender quem são os de destaque. Porque muitas vezes você olha uma isoladamente, você não sabe se ela é grande, pequena, de onde que ela veio, o que aconteceu. Isso acontece também no mercado de carros elétricos, mercado de biomedicina. Todos os setores têm alguma nomenclatura para identificar quem são os de destaque e quem são as próximas gerações. Assim como a gente chama os unicórnios, enfim, eles têm nomenclaturas específicas, mas normalmente assim, são grupos de 4, 5 que estão começando a ter destaque. Então, de AI, quem tiver curiosidade, tem os dragões e os tigres de AI, que são de gerações diferentes, mas são os principais. E, curiosamente, o DeepSeek não está lá. Não está lá? Não está lá. E é por isso que eu te falei que
eles meio que despontaram, correram por fora e ganharam bastante destaque. E essa é uma realidade do mercado chinês. Qualquer segmento, você tem dezenas de empresas. A gente muitas vezes dá referência, menciona uma ou duas, mas fatalmente vai deixar passar uma série de outras. Em robô, a gente falava muito de algumas empresas como o Bitec no início, Uhum. 3 anos talvez. Agora o Bitec já ficou para trás. Tem a Unitree, tem uma AgeBot, e daqui a pouco eles vão ser superados, até porque são mais centenas de empresas de robôs. O que é interessante é que muitas vezes alguns setores se alavancam em cima do outro. Especificamente as empresas de robôs e Yeah. mais os humanoides têm muita relação com a indústria de carros elétricos. Outro dia eu vi uma matéria falando de que pelo menos 50% das peças e dos processos de um são aproveitados em outros. Até por isso também a própria Tesla consegue rapidamente desenvolver os produtos, mas na China também isso acontece, mas por um lado, por exemplo, a gente tem mais de 200 marcas de carros elétricos somente, então imagina quantos de robô vem surgindo nesse panorama todo. A gente deve, então, começar a ver empresas de robô aqui no Brasil muito em breve. Eu acho que assim, a gente vai ter uma certa dificuldade, de início pelo menos, porque robôs precisa de um processo de homologação um pouco mais Sim. complexo. E aí é diferente quando você traz uma montadora que já tem um mercado endereçável E gigante, é padrão, né? é Como padrão, homologa um exatamente. E carro, aí, né? robô tem um monte de robôs. E assim, robô humanoide, só humanoide porque a gente tem uma fissura pela figura humana. Ele podia ter qualquer formato, né? Porque não necessariamente ele tem que ter isso. E o que significa isso? Tem uma série de empresas fazendo robôs completamente diferentes. Então, ainda acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar para ver isso. Só que na China, no ano passado, final do. Bom, não foi o Natal, mas no final do ano passado, nas comemorações de final de ano, o produto mais vendido foram já os brinquedos com AI. Então, as primeira leva de coisas de AI, integrar AI física, que eles chamam, né? Physical AI, já começaram a virar mainstream. Então você começa a ver essas coisas nas residências. São pequenos brinquedos, iguais aqueles Furbies, aqueles Uhum. bichinhos malucos lá, só que com inteligência artificial. Não é só mais o robô que varre a sua casa, que também tem uma inteligência um pouco mais limitada. Tem uma integração, tem uma série de coisas surgindo. Eu acho interessantíssimo isso porque o volume de coisas que sai de lá pelo tamanho e pelo tamanho do mercado é algo que pra gente, assim, a gente só vê a ponta do iceberg Uhum. de tudo que está sendo feito lá. Eu vejo pelos próprios modelos de IA, eu que gosto muito do tema, estou sempre testando os modelos chineses, né? Muitos são, a maioria, né? Open source, e é impressionante como eles estão evoluindo. Hoje, os grandes players de cloud estão ajudando a distribuir mundo Uhum. afora, com uma eficiência de custo de tokens, ou seja, em grandes adoções, em alta escala, os modelos chineses vão entrar em algum momento na arquitetura. Então, eu acho incrível. Voltando, porque acho que é um tema que muitos empreendedores ah, podem aprender, né? A gente está falando né, durante muitos anos a gente falava de super apps aqui no Brasil e tal, mas super app é uma coisa muito próxima, assim, da cultura, né, e do Uhum. jeito que o chinês consome, gosta de concentrar, né, informação. Mas comenta com a gente alguns modelos, né? A gente estava falando daquele modelo de franquia ultra rápida aqui eu não sei como é que é a pronúncia, Michue. Aham. Michui. Co- Comenta algumas curiosidades de modelos e tendências que você está vendo por Uhum. lá. Uhum. Bom, até trazendo essa questão do super app, e eu vou explicar um pouquinho, talvez uma forma da gente olhar isso. Tá. Então, o super app, ele nasceu na China, com um momento em que o mercado chinês estava nessa transição para o mobile, e principalmente porque não existiam players dominantes no segmento. Então, o surgimento de um aplicativo que pudesse atender uma série de serviços era fácil.
Depois que o mercado brasileiro começou a pensar em adotar, a gente já tinha dominantes em segmentos, então não fazia sentido Perfeito. colocar um aplicativo que fazia tudo, sendo que você já tem o seu banco, já tem o seu e-commerce, já tem, sei lá, o seu game, qualquer coisa assim. E quando você olha para o mercado chinês, acho que sempre, e aí não só para o mercado chinês, você faz uma análise de qualquer mercado, é entender assim, a gente sempre olha a foto bonita, mas não vê o filme. Assim, qual que é o filme, qual que é o contexto, qual que é o cenário por Perfeito. trás disso. E quando a gente foi olhar o Super App para o Brasil, eram momentos diferentes. Da mesma forma que esses modelos que estão começando a surgir. A Michelin, só para contextualizar, é uma rede de sobremesas e bebidas. Então é muito especializada, que quase não existe no Brasil. Então é um lugar que vende sucos, chás gelados principalmente e sorvete. Sorvete principalmente casquinha e sundae. Então é uma coisa muito focada. E aí o modelo que eles criaram foi de um modelo de escala de franquias. Que a franquia por si só é muito antigo, o Sim. modelo. E aí o que eles começaram a fazer é entender que eles querem franqueados que se dedicam ao negócio. Então, cada franqueado não vai ter mais do que 3 lojas, do que 5 lojas. Então, você não vê grupos de franquias se transformando em grupos empresariais, como existem. Aqui no Brasil, às Sim. vezes você pega as grandes redes de perfumes, de cuidados pessoais, de fast food. Às vezes tem empresas que têm 5, 10, 20, 50 franquias. Sim. Isso no Meituan não vai acontecer nunca. Até porque ele quer que você tenha uma dedicação. Só que uma grande característica deles é uma empresa de serviço que vende principalmente não a franquia. Eles não ganham dinheiro na venda na taxa da franquia. Eles ganham dinheiro vendendo os insumos, vendendo matéria-prima. Até porque uma visão também de se um dia o sujeito ele pega e cria uma outra marca, uma outra empresa, depois que ele conheceu, ele não vai ter a escala e o preço competitivo que a empresa já tem. Então a Michelin se caracteriza e pelo consumidor a gente vê as lojas, compra o produto, mas por trás é uma cadeia totalmente integrada. Então que fabrica desde o copo, tem a matéria-prima, uma fábrica para produzir a matéria-prima do copo que é distribuído. Todos os produtos da matéria-prima são fornecidos por ele. Então, é uma integração muito grande. E isso é uma característica, Pedro, muito forte de uma boa parte das empresas chinesas. Até as empresas online é o que a gente chama assim da integração das cadeias. Então, isso acontece mais na China e é possível acontecer porque a cadeia está lá, desde o consumo, o consumidor final, até a produção no início. Uma boa parte do mundo já depende da China na produção, então você não tem a cadeia local. Então a China consegue fazer isso de ponta a ponta. Só que levou essa mentalidade para outros segmentos também. Então, vou dar um exemplo da internet. Então, que é muito comum aplicativos que são mídias, que são redes sociais, mas que também são e-commerce, mas também tem meio de pagamento, tem uma série de coisas totalmente integrada dentro do próprio aplicativo, Perfeito. que é a visão um pouco do Super App também. Então, enquanto no Ocidente eu tenho uma empresa que é mídia, uma empresa que é meio de pagamento, uma empresa que é de e-commerce, outra que é agência, outra que é isso, que é aquilo, e cada vez que o usuário pula de um para outro, a gente vai perdendo, e aí por isso que a gente pensa tanto na taxa de conversão, essas coisas todas. Na China, uma boa parte dos grandes players são integrados. Então, quando a gente olha um TikTok, o TikTok chinês, ele é um e-commerce também. E às vezes a gente tem até dificuldade de classificar o cara. Ele nasceu como uma plataforma de vídeo e rede social, só que agora ganha talvez mais dinheiro como comércio eletrônico, vendendo um produto. Então, como que você classifica um player como esse? E o Ocidente tende a ser mais especialista, Mais blocado, mais né? blocado. Categorizado. E isso é do ponto de e essa talvez seja uma das grandes inovações ou uma das grandes rupturas do mercado chinês da forma de gestão e de pensar produtos. Então a gente pensa no Ocidente muito especializado e quando você começa a fazer negócios até adjacentes, as empresas ou o stakeholder fala assim, você está perdendo o foco. Foco, Você tá, assim, exato. é o que a gente mais ouve, perdendo foco. Mas Isso. qual que é o meu foco? É porque a gente pensa muito na otimização da empresa e não na otimização do consumidor. Então, do lado, e aí eu digo, não, talvez seja uma romantização, mas eu penso muito nas empresas chinesas, talvez as mais focadas no consumidor, porque às vezes ela nasce como um aplicativo de comunicação, como o WeChat, e agora tem tudo. Como que você pode ter games, pode ter
música, pode ter literatura, pode ter serviços de compra, serviço de passagem dentro do mesmo aplicativo. Isso você só consegue pensar se você está olhando o consumidor, a necessidade e os interesses dele. Se você está olhando na sua otimização da sua estrutura, você não vai fazer outras coisas que não são sua especialidade. E eles conseguiram visualizar isso e começar a pensar de uma forma sem que se desfoque demais no negócio. Então é um aplicativo, que é o caso do Super App, consegue trazer. E essa é uma visão, talvez, que os chineses têm apurado, e eu tenho muitas vezes classificado isso como uma nova escola de gestão. Então a gente tem escola de gestão americana, japonesa, europeia, principalmente alemã, etc., caracterizado sempre pela escala na produção, pela otimização, pelos modelos japoneses, muito da década de 90, etc. Qualidade total. E a escola chinesa é a primeira baseada em tecnologia e principalmente em internet e rede, porque é a visão de como as redes se trabalham. É um modelo de gestão e de visão de negócio totalmente novo. Então, que as empresas chinesas estão trazendo. Óbvio que ainda são as de ponta, mas você vê muitas startups já nascendo assim. Então, é um modelo de gestão que nasce já, assim. Então, acho que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar para trás e falar assim, existe uma escola de gestão chinesa baseada em redes e em tecnologia. Eu acho interessantíssimo isso, né? Eu me lembro que no meu primeiro livro eu falei do case da Xiaomi, lá assim, a estratégia de aquisição de empresas rápida para complementar o portfólio. E hoje, exatamente como você falou, a Xiaomi fabrica carro, modelo de IA, quer dizer, eles têm um leque extremamente amplo de produtos, e isso se reflete em Alibaba. Todos esses caras acabam expandindo, e eu acho muito interessante, porque o que você está dizendo aqui é que a gente acaba aceitando, né, afirmações como se fossem verdade. Não, você vai perder o foco. E a gente está vendo agora com a era de IA, as empresas que mais crescem hoje, a gente sempre falou do playbook de, não, uma feature, um produto, e depois a gente está vendo as empresas estão crescendo, colocando o produto inteiro, porque a tua barreira para desenvolver código cai enormemente, então por que não colocar o produto e entender já com o cliente? E eu acho que isso que você está descrevendo tem muito mais conexão com a inovação e com o cliente, que a gente sempre fala que centrar no cliente, entender os jobs que você está resolvendo, do que o nosso, digamos assim, método mais tradicional, que ele olha mais para dentro e tem esses dogmas, né, de que parece um pecado você expandir além do seu escopo, né? Sim. E você pensar na própria imagem que a China tem desde essa era da industrialização, que é de cópia basicamente execução. Então, assim, e tem muito a ver com o que a gente sempre fala em startups. Uma ideia não vale nada, o que vale é a execução. Sim. Então, assim, vou executar. Vou pegar, vou copiar, eu vou ver o que é melhor e vou estar num processo contínuo. É isso. Isso levado antes na indústria. Agora a gente fala muito de internet. Isso, de certa forma, conceitualmente nasceu na internet. Só que já era aplicado na indústria. E eles já faziam isso. E o que é interessante também, de certa forma, tem uma relação com a filosofia confucionista, até se puxar lá atrás. Porque lá para eles era muito a visão da execução e de aprender com quem é o melhor. Então, assim, não tenho medo de aprender, não tenho medo de copiar, não preciso ser o original. Não preciso ser o cara genial que pensou. Eu quero ser o cara que vai conseguir fazer e botar acontecer. Essa é a visão. Então, assim, óbvio que puxando muito da filosofia lá atrás, mas assim, tá entranhado em 4, 5 mil anos de história. Então, bom, o Confúcio vem bem depois, mas assim, é uma visão assim, cultural, histórica disso. Então, quando você pensa nessa execução e traz tudo para o mundo atual de tecnologia, de internet, de modelos de gestão e desenvolvimento, faz muito sentido e cabe. E aí, quando a gente olha isoladamente, está copiando. Quando pensa do outro lado, estou executando e estou fazendo melhor. Por isso que é um mercado super competitivo, porque assim como quando a gente olha talvez para o Ocidente, surgem os casos de sucesso, quantas pessoas estão pensando e estão tendo ideias baseadas naquela lá? Milhões e milhões. Quantos estão executando? Meia dúzia. No mercado chinês, assim, quantos estão tendo
olhando lá também, talvez milhões. E quantos estão executando? Milhares e milhares. Então a escala é muito diferente. É por isso que qualquer ideia na China, quando você olha, tem milhares de caras copiando. Na verdade, copiando porque estão executando. E aí depois o bicho, 5 anos, 10 anos depois, é completamente diferente. E muitas das empresas que a gente faz referência atualmente, o próprio Alibaba, a Tencent, todo mundo, a Tencent nasceu como um comunicador lá do ICQ. O primeiro produto dele foi o QQ, e até o nome era copiado do cara. E agora a gente nem lembra mais isso, porque assim, passaram gerações e gerações, produtos, e virou um negócio completamente diferente. O Alibaba era um e-commerce. Era o e-commerce. Então, todas essas empresas. Então, é exatamente isso, né? Pegar a ideia, gerar e depois se transformar. Óbvio que muitas dessas coisas a gente olha para trás e tenta classificar, criar a filosofia ou criar um modelo de gestão depois que você já construiu, né? Para até criar dar um nome para isso. Mas é porque, de fato, ele se transformou num bicho completamente diferente no início, né? E é muito interessante, né? Porque você fala de... Não, os caras copiam rápido, mas não só copiam, né? Eles vão lá e iteram até dar certo, eles aprendem. E o pessoal fala, não, porque o chinês trabalha muito, porque o chinês é intenso, é pragmático e tudo mais. Mas, claro, tem um lado de cultura... Mas você acabou de dizer, tem um lado de hipercompetição, que se você não colocar os negócios para rodar e for rápido e eficiente e copiar e correr atrás, você vai ficar para trás, né? Então Sim. tem esse elemento de hipercompetitividade que você mencionou aqui. E assim, Pedro, eu sempre começo minhas falas sobre a China mostrando essa competição. E ela é resultado direto do tamanho do mercado e tamanho da população. Então, assim, é o unfair advantage, assim, ninguém tem, tirando a Índia, obviamente, que agora tem, e é interessante até esse contraponto, porque tem uma Índia que tem até uma população agora maior, um pouquinho maior, mas você não vê isso, você não vê essa competição, você não vê isso. Então, você consegue enxergar de uma forma isolada, quase como um laboratório. Se o seu país for competitivo ou tiver uma competição intensa, o que acontece? É o mercado chinês. E aí eu sempre trago a referência, o chinês nasce competindo, cresce competindo. Eu estudei na China por 2 anos na infância, foram os piores anos para mim. E assim, acordava, era comparado com meus primos, com os meus vizinhos, com os meus colegas, e eu só tinha 7 anos de idade. E assim, foi terrível. E aí eu entendi o que é esse ambiente dessa competição. E o que acontece? E aí quando você vê os chineses que moram fora, são assim também. Então faz parte da cultura. Então tem um ambiente que é do tamanho da população e a cultura que leva a isso também. Confucionismo, enfim, uma série de coisas. Então ele é quase assim, a tempestade perfeita. Todos os elementos juntos e ainda um momento histórico e acontece isso. Então, essa combinação é bem única mesmo. Única. É que nem quando a gente fala do Vale do Silício, tá? Exatamente. É uma combinação única de fatores. Exatamente, né? Tem empreendedor aqui nos ouvindo e falando, pô, fiquei empolgado com tudo que o Win tá falando e tal. E a gente está falando do chinês vir para cá, né, e operando aqui, enfim, abrindo oportunidades e tal. Eu vou entrar nesse capítulo, mas eu queria primeiro te perguntar do oposto. Existe oportunidade da gente empreender na China ou não, hoje? Eu acho que para os mercados já existentes é muito mais difícil, até porque a gente precisa ter um contexto de mercado. Ser um estrangeiro indo para lá é difícil. No início então, isso depende de novos ciclos. Acho que quando tem um novo ciclo, um novo mercado, abre oportunidade para isso. Então, no início do mercado de internet, lá no final da década de 90, vários estrangeiros foram para lá e conseguiram criar empresas, venderam, um sucesso relativo. Até a gente viveu um pouco aqui também no Brasil. Depois teve uma segunda fase de internet, fase dos anos 2010. Mais ou menos, também teve isso. Então, acho que existe necessidade de ter um ciclo novo de alguma tecnologia, de alguma coisa totalmente disruptiva para poder ter espaço. Só que como depende muito da relação com o mercado local, principalmente de talentos, é difícil. Então, assim,
Agora, de certa forma, a gente está vivendo isso com AI e com robôs. Com robôs até um pouco mais simples, ou até não é simples, é acessível. Uhum. Porque muitas coisas, muito do desenvolvimento tem acontecido fora, no Vale ainda, em outros mercados, e aí eles vão lá e começam a fazer uma escala industrial na China. Então, desenvolvi um robô, levo lá para Escala. fazer. Então, isso acho que sim. Mas se for para o mercado um produto muito doméstico, acho difícil você ter. Até porque também o Brasil, e aí estou falando de empreendedores brasileiros ou de empresas brasileiras, a gente não tem muita tradição de ir para outros Não, mercados, não tem. a gente não tem marca internacional forte, a gente não tem reconhecimento de alguma característica nossa como povo, ou como talento que seja muito distinto ou que tenha uma, sei lá, uma vantagem competitiva em outros mercados, sabe? Perfeito. E o contrário, né? A gente está vendo não só empresas, mas capital, interesse chinês, com essa polarização aí dos Estados Unidos, né? Abrem oportunidades para a gente, e a pergunta é: tem como eu aproveitar isso sendo empreendedor? Quais são as possibilidades que tem aqui para quem quer, de alguma maneira, trabalhar com empresas chinesas ou ecossistemas, como você falou? Uhum. Eu acho assim, primeiro que a gente tem que aproveitar o máximo do nosso conhecimento e nossa experiência. O que tem muita gente que tenta fazer, me cansei do meu trabalho, vou fazer uma coisa completamente diferente e vou começar do zero. E aí isso, se a gente for lidar com o chinês, vai ser muito difícil, porque ele vem com uma série de recursos que talvez a gente não tenha. Então, o lidar com o chinês, principalmente quando ele vem para o nosso mercado, ele vai olhar para você e o que você traz para a mesa também na relação. Eles tendem a tentar fazer muita coisa dentro de casa. Perfeito. Ainda o modelo de gestão, talvez ele ele pode ser muito tecnológico, muito digital, muito uso de dados, mas talvez não tenha, eu vou usar a palavra sofisticação, talvez não da melhor forma possível, tá? Ou da diversidade. Então, assim, usam ainda poucos consultores, usam pouco Perfeito. serviço, então limita um pouco prestadores de serviços para os chineses, para as empresas. Mas, por outro lado, se você é uma empresa que tem uma força de distribuição, uma força de marca e possa ser um parceiro, isso pode ajudar a alavancar muitos negócios. Então, acho que desse ponto de vista, se for como um empreendedor, principalmente early stage, ou como um profissional, acho que é tentar encaixar de alguma forma nessas novas tendências que estão vindo. E principalmente, não nas grandes empresas, mas cada vez mais também startups chinesas vindo. Conheci já várias que são startups de AI, mesmo na China elas são pequenas, e que tem começado a surgir muito, e na verdade vem da onda, por exemplo, a Shein. Shein é uma empresa que opera totalmente fora da China, não existe Shein na China. Olha aí. Então tem muitas empresas chinesas que são criadas para o mercado internacional. E aí o que acontece? Elas tendem aliás, elas já nascem saindo do país. Então quando ela chega no Brasil, provavelmente ela ainda é muito pequena. Então dá mais espaço e chances para um trabalho em conjunto, para uma parceria, para uma cooperação. Ela já Porque vem buscando algo ela vem assim. buscando, porque ela não tem muita estrutura, não tem muito recurso, depende mais de alguém local do que uma big tech, de uma empresa grande que tem grana para queimar e que pode trazer uma equipe própria de outro mercado. Então essas empresas menores, as startups principalmente, elas dependem mais de parceiros ou de clientes locais. Né? Olhando para frente, né, com tudo que está acontecendo no mundo, em termos de geopolítica, você vê a China se tornando um parceiro cada vez mais relevante para o Brasil, você vê abrindo mais e mais oportunidades. Como é que é a curva de tendência na sua cabeça? A China vai estar presente, muito mais presente em qualquer país do mundo. Isso sem dúvida nenhuma, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos está fechado, a Mixue que você mencionou, ela abriu simultaneamente mercado brasileiro, mexicano e americano. Tem a rede de cafeteria Luckin Coffee, que a gente chama de cafeteria digital, que na China
concorre diretamente com o Starbucks, foi para lá e abriu lá no centro de Nova York. Não tem como chamar menos atenção do que isso, né? Então, ainda depende muito da empresa, mas de qualquer forma, a realidade é que no dia a dia a gente vai ver muito mais empresas chinesas pelo mundo todo. E a empresa chinesa, e não só as empresas, como uma série de outras coisas, como a cultura chinesa, como soft power chinesa. Então, como vou chamar assim, do pacote completo. Então, a gente vai viver mais a China no dia a dia. A gente já vive de uma forma abstrata sem perceber. Só que a popularização dos carros chineses, que ainda está menos de 10%, e isso é interessante, porque os carros chineses representam menos de 10% e a gente tem a impressão que eles, principalmente nas grandes cidades, estão por todo lugar. O que acontece? Eles são grandes outdoors. Então, eles estão ajudando a abrir o mercado para as próximas marcas chinesas. Então, agora a gente já tem uma percepção muito melhor. Porque agora tem muita gente trocando a sua BMW, a sua não sei das quantas, por um carro chinês. Porque tem tecnologia, porque é um preço justo. Eu não chamo de preço acessível nem barato, é um preço justo, porque é o que deveria custar. Então, ele vai estar mais presente no nosso dia a dia como consumo e como negócios. Aqui o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, tem sido um dos últimos mercados onde eles estão indo com mais intensidade. Então, a gente não percebe tanto isso. Mas no mercado americano e principalmente no Sudeste Asiático, você vai na Europa há muitos anos, você vê empresas assim, a comunicação outdoor em chinês. Na Europa, na Espanha, em Portugal, já há muitos anos acontece isso, pela presença das empresas. Aqui também, cada vez mais vai ser mais isso. Então, vai estar permeando, então vai ser uma realidade nossa que vai ter tanto as empresas ocidentais de uma forma geral e os chineses com mais relevância aqui. A gente já tinha os asiáticos, os japoneses e os coreanos, só que eles não têm a escala chinesa. E isso faz muita diferença. Uma coisa assim, é você falar, uma empresa ou um mercado ou determinado país tem uma velocidade muito grande. Só que é uma velocidade com uma escala que não existe em nenhum outro lugar. Então, isso significa o quê? Centenas, dezenas, milhares de empresas saindo daquele país e indo para o mercado de destino. Você falou, é o que a gente né? vai visitar. As cadeias, a competição pela cadeia, a cadeia chinesa. Exatamente isso. E assim, o que é interessante é, eles organizam muito, aquela questão que a gente falou logo no início da conversa, Pedro, dos hubs. Dos hubs primeiro, de vocação natural e depois do próprio desenvolvimento. Então, vamos supor, tem determinado hub que produz móveis. E aí depois, isso é uma vocação natural, talvez por logística, talvez por matéria-prima, ou por talento humano na região e perto de consumo. Só que esse desenvolvimento permite um surgimento de algumas empresas que organizam a cadeia. Isso é uma coisa que também é relativamente nova. A gente, normalmente, somos parte da cadeia. A gente não é o organizador, orquestrador da cadeia. Então, na China existe muito isso. Então, às vezes, criam um parque industrial e as empresas vão lá, se instalam, e esse parque não é só um espaço físico, é um espaço de fomento de negócio. Então, ele traz o governo, traz investidores, traz tudo para fazer negócio. De certa forma, tem uma correlação com aceleradoras, aceleradora parque de negócios. E aí, quando você tem isso em uma escala enorme, você vê o país inteiro o tempo todo surgindo. Na China, a maior parte das empresas de certo porte estão dentro de algum parque, porque ele vai se usufruir dos benefícios e vantagens de estar lá, ao invés de estar sozinho fora em algum espaço. E agora o que vai acontecer cada vez mais é que essas estruturas se internacionalizam. Então a gente vê as grandes marcas saindo sozinhas, porque tem capital, tem capacidade, só que as outras dezenas e centenas vão a reboque numa estrutura desse tipo. Então, aí quando a gente vai conhecer realmente a força. Uma coisa a gente vê meia dúzia de marcas chinesas, outra a gente vê centenas de marcas chegando no mercado de uma vez só. Incrível. As cenas dos próximos capítulos vão ser Pedro, a gente já tem que marcar pelo menos uma vez por ano um catch-up para poder atualizar isso. Pelo menos. E falando nisso, o pessoal está ouvindo aqui, quer se aprofundar, quer mergulhar nesse mundo, e você tem muita gente que aproxima aí os ecossistemas, mas você está aqui justamente para ser o cara que
eu tenho certeza que é o mais competente aí, mais sério nesse mercado. Então, para quem está ouvindo a gente, como é que o pessoal se conecta? O que que você tem aí para ajudar o pessoal a se conectar nesse mundo? Tem algumas iniciativas pessoais, sou sócio de algumas empresas que fazem essa conexão. Eu mesmo faço as imersões, faço as viagens, só que cada vez mais as empresas estão aqui. Então, acho que quem quer começar a entender, primeiro, óbvio, acho que é mais óbvio impossível buscar na internet. E esse ano, especificamente, explodiu o conteúdo sobre China em redes sociais. De fato. Até porque abriu no ano passado a isenção de visto, então um monte de gente começou a ir, até turista, até criador de conteúdo também começou a ir para a China, começou a mostrar esse lado e disseminou muito e cada vez mais a China virou destino. O que vai acontecer também esse ano, Pedro, vai ter a isenção de vistos para os chineses, para entrar no Brasil. Visto brasileiro sempre é uma dor de cabeça. Até porque normalmente também os consulados, as embaixadas têm pouca equipe e não conseguem atender, então não é nem só a burocracia, é a quantidade de braço, então a gente vai ver muitos chineses vindo para cá. Então a oportunidade de interagir vai estar diretamente aqui, então às vezes nem precisa ir para lá, o primeiro passo acontece aqui. Começar a ler, começar a conhecer mais, tem muito conteúdo, então as pessoas perguntam assim para mim, vou aprender mandarim, eu falo assim, você vai aprender mandarim na sua próxima encarnação. Nessa não vai ser. Porque eu acho que a não ser que você tenha um motivo muito específico e com uma data marcada para acontecer, não vai. Você tem muitas outras coisas melhores para aprender do que aprender o mandarim. Você tem que aprender a cultura, aprender o jeito de lidar, aprender o contexto também. E o que está interessante agora, você liga a Netflix, tem muitos filmes, não só coreanos, mas chineses também. Então, filmes históricos, séries sobre coisas modernas, e aí você vai aprendendo e entendendo um pouquinho mais. Cada vez mais também conteúdo em inglês, e eu buscaria diretamente as fontes asiáticas, não as fontes necessariamente dos Estados Unidos, Europa, que a gente sabe sempre que tem o seu viés. Então, South China Morning Post é um dos jornais em inglês que tem mais conteúdo e ele é um pouco mais crítico, ele é baseado em Hong Kong, tem algumas mídias da Ásia, do Japão também, que falam sobre a Ásia como um todo e falam sobre a China, algumas mídias de Singapura, então tem várias referências e materiais sobre a China, tem muitos criadores de conteúdo em redes sociais, que são asiáticos, são chineses, estão fazendo conteúdo em inglês, apesar de ser sempre muito um recorte muito específico, mas você vai começar a entender um pouquinho. E acho que é isso. E entendendo que, eu digo, a China é inevitável, assim, para qualquer um. Na nossa vida como empresário, nossa vida cotidiana, nossa vida cultural vai estar mais presente. Quem imaginaria que as crianças iam estar cantando, ouvindo bandas coreanas? E daqui a pouco você vai começar a assistir coisas em chinês. Ou as nossas próximas gerações. Principalmente porque a cultura chinesa está entrando muito pelo ângulo de tecnologia e de plataformas digitais. Então, antes, o K-pop, essas coisas precisava da internet, principalmente da TV. Agora, esses produtos chineses vêm dentro de games, dentro de produtos. Então, você consome, você compra um carro chinês, ele tem o modelo, é o nome da dinastia chinesa. Então, os carros da BYD, todos os modelos são de dinastia. Então, você indiretamente e imperceptivelmente você está aprendendo um pouquinho sobre a cultura. Os modelos têm layouts e têm grafias e têm características da arquitetura chinesa. Então você está consumindo isso diretamente. O layout de aplicativos chineses são específicos. Então você vai no AliExpress, vai na Shopee, são layouts, você já começou. Então a gente está consumindo e está cada vez mais se adaptando e entendendo isso. Então isso de uma forma talvez até abstrata e imperceptível a gente está consumindo. E quando a gente perceber e olhar lá, já vão estar presentes por todo lado. Muito legal. Deixa o teu contato aí para quem está nos ouvindo. Bom, é fácil. Qualquer rede social, então inclusive o TikTok, inclusive as redes chinesas, estou lá. E é só me procurar. Eu posto muito mais, obviamente, no LinkedIn, mas no Instagram também ultimamente. Enfim, eu acho que é mais fácil em redes sociais. E só me mandar também mensagem direta que eu sempre respondo, não é bot.
eu respondo diretamente. Legal. E em CIE a gente vai deixar também o contato ali nas notas do episódio. Eu sou um desses em que tentei aprender mandarim, estudei 2 anos de 2 mandarim, anos. não sei absolutamente nada. Posso te dizer categoricamente que eu não sei nada. Te agradeço muito a participação. Vamos, desafio aceito, vamos marcar aí um update. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito também. Não, e por que não a gente gravar na China, né? Opa, agora Esse sim. desafio agora ficou bom, né? Agora sim, teremos um Growthaholics China Edition junto lá. Vai ser ótimo. Gostei muito. Obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer estar aqui e um prazer sempre poder ter um espaço para falar mais sobre a cultura chinesa, sobre negócio, até porque é a origem da minha família, então, pessoalmente, é uma missão. Muito legal. E obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse podcast, nesses episódios que estão sendo feitos juntamente com a Exame, o que é muito legal porque mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. Também queria pedir para você seguir a gente no YouTube da ACE, no YouTube da Exame e, obviamente, seguindo a gente no Spotify para você receber sempre um novo episódio do Growthaholics na sua caixa toda quinta-feira. E, obviamente, compartilha, interage com a gente nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que a gente está lá e adora interagir com os nossos ouvintes. Obrigado e até a próxima.